In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. And we being dead in Christ take on Abraham's seed and are heirs according to the promise. E estando nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. There you are. Aí está você. And that brings not in our bodies. E aquilo traz não em nossos corpos. We are Gentiles in our bodies. We're sinners in our bodies. Somos gentios em nossos corpos, somos pecadores em nossos corpos. But in our souls being born again, with the same spirit was up on faithful Abraham, that stream down in there makes us want to trust God. But the body gets scared. Mas em nossas almas, nascendo novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão, aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. Oh, if we're the children of Abraham, let's be as Father Abraham was. Oh, se somos filhos de Abraão, vamos ser como o pai Abraão foi. Now, Jehovah Jireh, the Lord will provide the sacrifice. Agora, Jeová Jireh, o Senhor proverá o sacrifício. He did provide the sacrifice. Ele realmente proveu o sacrifício. Now, in Romans, the 4th chapter, let's begin the 17th verse. Agora, em Romanos, capítulo 4, vamos começar com o versículo 17. As it is written, I have made thee a father of many nations. Parenthesis. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Parênteses. Before him, whom he believed, even God, who quickens the dead, and calleth those things which be not as though they were. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Now you see? Agora você vê? Then we as Christians don't look, feel, see, taste, smell, hear when we're speaking to God. Então nós, como cristãos, não olhamos, sentimos, vemos, provamos, cheiramos, ouvimos quando estamos falando com Deus. We just believe God. And it was imputed to Abraham for righteousness. Nós simplesmente cremos em Deus, e isto foi imputado a Abraão por justiça. Now the senses are worldly instruments. You believe it? Agora, os sentidos são instrumentos mundanos. Você crê nisto? Now God can control them. I'll admit that. Agora, Deus pode controlá-los, eu admitirei isto. But they are not given to us to contact our Heavenly Father because He is not in human flesh. Mas eles não nos foram dados para entrarmos em contato com nosso Pai Celestial, porque Ele não está na carne humana. God is a spirit, and we contact Him by spirit through faith believing.
Deus é um espírito, e nós entramos em contato com ele por espírito através da fé, crendo. Now, if we, hey, I have when I had any hair, I had wavy hair. It's like my daddy. Agora, se dissermos que eu tenho Quando eu tinha cabelo, eu tinha os cabelos ondulados, exatamente como meu pai. My daddy had close set eyes, deep, blue. Meu pai tinha os olhos bem juntos, profundos, azuis. Many people say you look like your dad, or look like your mother. Muitas pessoas dizem, você se parece com seu pai, ou se parece com sua mãe. Well, I have a lot of things that's like my people. Bem, eu tenho muitas coisas que são como meu povo. My old granddad built the tabernacle here. Meu velho avô construiu o tabernáculo aqui. Some say, oh, you're just like your granddad. Alguns dizem, você é exatamente como seu avô. You look like your granddad. Você se parece com seu avô. You talk like him. You have a nature like him. Você fala como ele. Você tem natureza como a dele. What is that? O que é isto? It's some strain that's been handed down through that generation. And I have here. É alguma força que foi passada através daquela geração, que tenho aqui. You look like your parent or something about him. Você se parece com seus parentes, ou algo no tocante a eles. You see little girls say, don't she look like her mother? Você vê uma garotinha e diz, ela não se parece com a mãe dela? She acts like her mother. Ela age exatamente como sua mãe. You've seen people do that. Vocês já viram pessoas fazerem isto. Now, if we are born of our Heavenly Father, God, who calls those things which are not as though they were, there's got to be something in us like that. Agora, se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem, tem que haver algo em nós daquele jeito. See? That's the reason that a real consecrated Christian that's all out for God looks to what God said instead of what you see or feel. Estão vendo? Esta é a razão que um verdadeiro consagrado cristão, que deseja ardentemente a Deus, olha para o que Deus disse em vez do que você vê ou sente. That's the earthly man. Este é o homem terrestre ainda. If we walk in the flesh, we can't please God. We walk as in the Spirit. See? Se andarmos na carne, não podemos agradar a Deus. Andamos segundo o Espírito. Estão vendo? Now, God has done everything more than His duty was to do. Agora, Deus tem feito tudo, mais do que era seu dever de fazer. He sent prophets, priests, He sent His Son, He sent the Holy Spirit. Ele enviou profetas e sacerdotes, ele enviou seu Filho, ele enviou o Espírito Santo. He's done everything, and even took an oath by Himself that He would perform these things. Ele fez tudo e fez até mesmo um juramento por si mesmo de que ele faria estas coisas. Now, when God gets rich and deep down here, see, more you get of God in here, more you believe God. Because it's more of Him. Agora, quando Deus desce abundante e profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus, porque há mais abundância dele. And the more you cultivate this down here, the more you can believe God. E quanto mais você cultiva isto aqui embaixo, mais você pode crer em Deus. It's like a child. When he's a little bitty fella, maybe he doesn't know very much about it, but as he grows older, he begins to get knowing more of God. Exatamente como uma criança, quando ela é pequenina, talvez ela não saiba muito sobre isto, mas enquanto ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus. And that's when this Spirit in here takes the nature of our Heavenly Father, who is God. Like I take the nature of my earthly father, or my earthly parent. E é aí quando este Espírito aqui toma a natureza de nosso Pai Celestial, o qual é Deus, como eu tomo a natureza de meu Pai terrestre, de meu antepassado terrestre. Now, look. Oh, I just love this. Listen now. Agora veja, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam agora. God who quickened the dead and calleth those things which be not as though they were. Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. You know what? How did God make the earth? This earth that you're sitting on this morning. Sabe de uma coisa? Como Deus fez a terra, esta terra na qual você se encontra esta manhã? People don't want to believe in faith. As pessoas não querem crer em fé. How did God make the earth?
como Deus fez a terra. He spoke it. Amen. Ele falou. Amém. You see it? Você vê isto? He spake. And the world come into existence. Ele falou e o mundo veio à existência. And this world this morning is the spoken word of God. And he believed his own word. E esse mundo, esta manhã, é a palavra falada de Deus. E ele creu em sua própria palavra. Hey, watch it. Aqui está! Observe isto! And if God, you're offspring of him, and God is in you, he'll believe his own word. Esse é Deus, e você é descendência dele, e Deus está em você, ele crerá na própria palavra dele. Though it can't be seen, felt, tasted, or anything, you'll believe it. Embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela. See what I mean? Vem o que quero dizer? For God in you will believe his own word. Is that right? Pois Deus em você crerá em sua própria palavra. Isso está certo? Then you don't look at things you see. You look at things that God said. Então você não olha nas coisas que você vê, você olha nas coisas que Deus disse. Man don't have very much victory when he goes down. O homem não tem muita vitória quando ele decai. I know this exactly. God performs miracles through the skilled surgeon, through medical drugs. God does. Eu sei disso, exatamente. Deus realiza milagres através de um cirurgião hábil, através de drogas medicinais. Deus faz isto. Man doesn't do it. God does. O homem não faz isto. Deus faz. Psalms 103:3 said, I'm the Lord that heals all of thy diseases. Em Salmo 103:3 diz, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. No healing can come only through God. Nenhuma cura pode vir a não ser através de Deus. Somebody said, the devil can heal. The devil can't heal. He can make claims. Alguém disse, o diabo pode curar. O diabo não pode curar. Ele pode fazer alegações. Like someone trying to get back to manager said, why, Brother Branham said, well, Jesus said there'll be many come to me in that day and said, Lord, have I cast out devils in thy name and everything like that? Como alguém tentando pegar o administrador disse, ora, irmão Branham disse, bem, Jesus disse, haverá muitos que virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, expulsei eu demônios em teu nome, e tudo mais assim. But that doesn't mean you're Christian. It's also these signs shall follow them believe. Bem, disse, aquilo não significa que você é cristão. Ele estava falando sobre estes sinais seguirão aos que crerem. Brother said, but just a minute. That's way you ecclesiastical bunch. O irmão disse, mas só um minuto. Esta é a maneira, vocês, bando de eclesiásticos. That you fail to see the real meaning of the Scripture. You do always err in your heart, teaching for doctrine and tradition of man. Disse, vocês falharam em ver o verdadeiro significado da Escritura. Vocês sempre cometem erros em seu coração, ensinando como doutrina as tradições do homem. They fail to see that to be the Son of God. They said he's Beelzebub. Eles falharam em ver que aquele era o Filho de Deus. Eles disseram, ele é Beelzebu. They fail to see the Scriptures that clearly point to Jesus being that. Eles falharam em ver as Escrituras que claramente apontam para Jesus como sendo aquilo. He said, oh, you hypocrites, that you can discern the face of the skies, but you can't discern the signs of times. Ele disse, hipócritas, disse, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais do tempo. Or if you'd known you should have known me. You know my day. The things that were supposed to be. Pois se conhecesseis, conhecerias a mim e a meu dia, e as coisas que estão por vir. And we see today that God promised in these last days that these things would take place. What's the matter with the people that are blind? E vemos hoje que Deus prometeu nestes últimos dias que essas coisas aconteceriam. Qual o problema com as pessoas? Elas estão cegas. That's demon power, even in the ecclesiastical realm. Aquele é poder do demônio, mesmo no estado eclesiástico. You said Jesus never said anything. Tu disseste, Jesus nunca disse nada. They said we cast out devils. Eles disseram, nós expulsamos demônios. Jesus said, I know nothing about it. Jesus disse, nada sei sobre isto. They were saying things that they didn't do. Eles estavam dizendo coisas que eles não fizeram. Oh, someone said a certain denomination church. He said, let preacher Branham heal one and I'll heal another. Alguém disse, uma determinada igreja denominacional, ele disse, deixa o pregador Branham curar um e eu curarei uma dúzia. I said, if I
Eu disse, se eu curasse um, você poderia curar uma dúzia. He said, if you had a gift as you say you have, like that, said, won't you go out to the hospital and say, all you sick people, get up, come on out, because they all have to obey you. Ele disse, se você tivesse um dom como você diz que tem, assim, disse, por que você não vai ao hospital e diz, todos vocês doentes, levantem e vão embora? Disse, todos eles teriam que obedecê-lo. I said, are you a gospel preacher? He said, yes, sir. Eu disse, é você um pregador do evangelho? Ele disse, sim, senhor. I said, go down here to the bootleg joint and say, you're all saved, come on out. Eu disse, desça aqui embaixo no bar e diga, todos vocês estão salvos, vão embora. He said, I could have said, believe me. I said, so can I. Ele disse, eu poderia se eles crescem em mim. Eu disse, eu também poderia. There you are. Faith in the word. Aí está você, fé na palavra. You couldn't save no one. Você não poderia salvar a ninguém. And preaching the gospel of salvation doesn't make you a divine savior. No more preaching divine healing makes me a divine healer. But it's the faith in God's spoken word. E pregar o evangelho da salvação não faz de você um salvador divino, tanto quanto pregar a cura divina não me faz um curador divino, mas é a fé na palavra falada de Deus. And I know this, that some of us have more faith than others. And those who have abundance of faith are supposed to pray for those. E eu sei disto que alguns de nós temos mais fé do que outros, e aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles. But if you don't live the right kind of life, you better leave away from it. The devil will laugh at your prayer. Mas se você não vive o tipo correto de vida, é melhor você se afastar disto. O diabo rirá de sua oração. But when you live right and do right and act right and have faith in God, Satan will tremble when you speak. Because God swore under obligation he'd take care of that prayer. That's true. Mas quando você vive certo e faz o que é certo e age certo e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar, porque Deus jurou que ele cuidaria daquela oração. Isto é verdade. Now, listen. Abraham, now an old man. Agora ouçam, Abraão agora, um homem velho. Oh, I'll hurry through. Oh, vou me apressar. An old man now, well stricken in age, 100 years old. God had done, give him this son. About 16 or 18 years later, maybe 118, 20 years old. Um velho agora, com idade bem avançada, 100 anos de idade. Deus já lhe tinha dado este filho cerca de 16 ou 18 anos depois, ou talvez 118, 20 anos de idade. He said, now take him up, destroy him. Ele disse, agora leve-o para cima, destrua-o. And Abraham staggered not at the promise. E Abraão não titubeou na promessa. Listen to this. He was like God. He had a part of God in him. Or he believed. Ouçam isto. Ele era como Deus. Ele tinha uma parte de Deus em si, pois ele creu. Listen, 18th verse. And who against hope believed in hope. Ouçam, versículo 18. E o qual, em esperança, creu contra a esperança. Wasn't even any hope for him. Yet he believed in hope, that he might become the father of many nations according to that which is spoken, so shall thy seed be. Não tinha nem mesmo esperança para isto. Entretanto, ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Now listen, 19th verse. Put on the jacket. Hold up the cup. Watch. Agora ouçam, versículo 19. Vista a couraça, segure a taça. Observe. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Now, if your father Abraham, who you're a child of through Christ, considered not his own body when it was dead, what about yours which is alive this morning? Agora, se seu pai Abraão, do qual você é filho, através de Cristo, não atentou para seu próprio corpo quando estava morto, e que tal o seu, que está vivo esta manhã? See what I mean? Vem o que quero dizer? And that was before Christ came. That's before any atonement was made. That's before the great cloud of witnesses has gone on. Before the Holy Spirit came. And Abraham believed God. E aquilo foi antes de Cristo vir, aquilo foi antes de qualquer pacto ser feito, aquilo foi antes da grande nuvem de testemunha ter seguido, antes do Espírito Santo vir, e Abraão creu em Deus. Being not weak in faith, he considered not his own body.
Não enfraqueceu na fé nem atentou para o seu próprio corpo. Don't consider your sickness. Consider what God said about it. Não atente para a sua enfermidade, atente para o que Deus disse sobre ela. If I had considered mine, when Mayo brothers told me you're finished, I'd have been finished. Se eu tivesse atentado para a minha, quando os irmãos Mayo me disseram, você está acabado, eu estaria acabado. But I didn't consider my body. I didn't consider my sickness. I didn't consider what they said. I considered what God said. Mas eu não atentei para o meu corpo, eu não atentei para a minha enfermidade, eu não atentei para o que eles disseram, eu atentei para o que Deus disse. But when I was blind, going around here, glasses on, couldn't even get a haircut, take my glasses off in the barber in my head, shake that upside down, then cut somebody else's hair while I get back in the barber chair and try to cut mine. Mas quando eu estava cego, saía por aí de óculos, não conseguia nem mesmo ir cortar o cabelo. Tirava os meus óculos na barbearia e minha cabeça agitava até eu ter que me assentar. Deixava que ele cortasse o cabelo de outra pessoa, então voltava para a cadeira de barbeiro e tentava cortar o meu. What if I would have considered? O que seria se eu tivesse atentado para isto? But I didn't consider the blindness of my eyes when I learned of God. Porém, eu não atentei para a cegueira de meus olhos quando aprendi de Deus. When the doctor told me one mouthful of solid food would take your life. Quando o médico me disse, um bocado de comida sólida tirará a sua vida. When I pulled up, my mother sitting there as a witness. Quando eu puxei, minha mãe está sentada ali como testemunha. They're giving me barley water and strained prune juice. I lived on it for a year nearly. Eles estavam me dando bebida à base de cevada e suco de ameixa seco coado. Eu vivi por meio disso 1 ano aproximadamente. They said, well, one mouthful of solid food would kill him. Eles disseram, bem, um bocado de comida sólida o matará. I just began to read the Bible and found God in my soul. Eu comecei a ler a Bíblia e encontrei Deus em minha alma. I read in there where it said, whatsoever things you desire when you pray, believe you receive it. Eu li ali onde diz, qualquer coisa que desejardes quando orardes, crede e recebereis. Never been a prayer said at our table. Nunca tinha sido feita uma oração em nossa mesa. I remember Dad sitting on the corner there. Eu me lembro de papai assentado ali na ponta. I said, can we pray? Eu disse, podemos orar? Mom looked over and started crying. Pop didn't know what to do. Mamãe olhou e começou a chorar, e papai não sabia o que fazer. I said, God. Eu disse, Deus! Had the Bible laying on the table. Estava com a Bíblia em cima da mesa. I said, if I die, I'm coming home trusting you. Your word said this. Eu disse, se eu morrer, vou para casa confiando em ti. Tua palavra diz isto. I've got to either consider what the doctor said or consider what you said. I've got these words for a year and it ain't no better. It's getting worse. Eu tenho que atentar ou para o que o médico disse ou atentar para o que tu disseste. Eu aceitei a palavra dele por 1 ano e não estou melhor. Estou piorando. I'm not considering what he said anymore. I'm considering what you said. Eu não atentarei mais para o que ele disse. Atentarei para o que tu disseste. I asked the blessing. We had beans and cornbread and onions. E pedi a bênção. Comemos feijão, pão de milho e cebola. I took a dish, go up mountain and started eating them. Eu enchi um prato daquilo e comecei a comer. The first bite went into my stomach like to kill me. A primeira mordida que foi para meu estômago parecia que ia me matar. I had to hold my hand over my mouth to keep it from coming back. Tive que colocar minha mão em minha boca para evitar que voltasse. It kept coming back and forward down, coming back and forward down. E aquilo continuou voltando e eu engolia. Voltava, eu engolia. But I didn't consider my stomach. Porém, eu não atentei para o meu estômago. I considered what God said about it. Not what I felt. It is burning me up. Eu atentei para o que Deus disse a respeito daquilo, não o que eu sentia. Aquilo estava me queimando. I went out on the street and was walking down the street like this, the water around, and I said, how you feeling, Billy? I said, wonderful. Eu saí para a rua e estava andando assim pela rua. A água escorria pela minha boca. Disse, como você se sente, Billy? Eu disse, muito bem. Days fast, weeks fast, still walking, stand down the ditch, with my stomach like this, holding my hand like that, tapping like that, thinking, oh, how I love Jesus. Dias passaram, semanas passaram. Ainda andando, encontrava-me em uma vala, com meu estômago assim, colocava minha mão assim, socando com o soquete assim, cantando, oh, como ama Jesus. Laid down and throw some more dirt in, I heard, oh, how I love Jesus. Eu o punha no chão, então jogava mais terra, gritava, oh, como ama Jesus. Just belching that food up, coming back, so when you hit it, I could hardly work. Simplesmente arrotando aquela comida, voltava, a cabeça girava tanto que eu mal conseguia trabalhar. But how you feeling this morning? Don't you think? I said, dude, I feel
Diziam, como está se sentindo esta manhã? Billy, você está doente? Eu dizia, não, sinto-me muito bem. And later on, when I testified, somebody said, you lied then. Então, mais tarde, quando eu testifiquei, alguém disse, você mentiu então. And I said, no, I never. I wasn't talking about these things here in the body. They're dead. I reckon Christ alive in me. Eu disse, não, nunca. Eu não estava falando sobre esses sentidos aqui do corpo. Eles estão mortos. Eu considerava que Cristo flui de dentro de mim. I said, I was taking what he said, and I felt wonderful about it. Eu disse, eu estava tomando o que ele disse e me sentia muito bem a respeito disto. There you are. Aí está você. Consider not your own body. Consider not the diseases, for they are of the dead. Right. Consider God's promise. Não atente para seu próprio corpo, não atente para as enfermidades, pois elas são do diabo. Certo? Atente para a promessa de Deus. Someone not long ago said, now look, you can't preach divine healing in the atonement. Smart Baptist preacher. We just do follow that. Alguém há não muito tempo atrás disse, agora veja, você não pode pregar a cura divina no pacto. Um esperto pregador batista que foi... So now I won't argue with you about the atonement, which I know you haven't got a foot to stand on. Very fundamental. Eu disse, agora não quero discutir com você sobre o pacto, o que sei que você não tem base para se firmar, bastante fundamental. I said, I know you haven't got a... Here's one scripture. I said, boy, you'll take the whole thing out. Eu disse, eu sei que você não tem base. Aqui está uma escritura. Das 40, tirará toda a coisa. He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. The chastisement of our peace upon him, with his stripes we are healed. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. I said, where you apply that to? The Calvary? Eu disse, onde você aplica isso? Ao Calvário? I said, you believe the 7 redemptive names, compound names, belongs to Jesus? Eu disse, você crê que os 7 nomes redentores, nomes compostos, pertencem a Jesus? If he wasn't and didn't fulfill it in him with them 7 compound names, he wasn't Jehovah Jireh. Se ele não fosse e não cumprisse, e nele estivessem aqueles 7 nomes compostos, ele não seria Jeová Jiré. There is Jehovah Jireh. God's provided sacrifice. Aí está Jeová Jiré, o sacrifício provido por Deus. And you'll have to admit that or say he wasn't the Son of God. E você terá que admitir isso ou dizer que ele não era o Filho de Deus. Then if he is Jehovah Jireh, he's Jehovah Rapha, the healer also. Então, se ele é Jeová Jiré, ele é Jeová Rafa, o curador também. All 7 compound names, our victory, our banner, and our shield, and our buckler, and our healing, and our salvation, our provided sacrifice, all laid in him. Pois todos os 7 nomes compostos, nossa vitória, nossa bandeira, e nosso escudo, e nosso broquel, e nossa cura, e nossa salvação, nosso sacrifício provido, tudo colocado nele. And when he died at Calvary, he, principality, raised up, threw his hands up, said, it's finished. Hallelujah. E quando ele morreu no Calvário, ele destruiu os principados, ressuscitou, estendeu suas mãos, disse, está consumado, aleluia! Demônios tremeram, o inferno estremeceu. É um tipo para cada caminho. E ele ressuscitou na manhã de Páscoa. Eu sou aquele que estava morto e vivo novamente. Aí está ele, Jeová Rafa, Jeová Manassés, Jeová Jiré, o sacrifício provido por Deus. Não conseguiria ter uma palavra para dizer. Então lá atrás, como Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, da mesma forma deve o Filho do Homem ser levantado. Esse é o brilho daquela luz de Deus, lá atrás, em um tipo, olhando para uma serpente de bronze que era um símbolo. Ele disse, tenho que cumprir minha palavra, você tem que morrer.
O pobre sujeito estava tremendo. Ele disse, o que posso dar-lhe antes de matá-lo? Said, a glass of water. Disse, um copo d'água. So when he got the glass of water, and he's holding his hand and trembling like that, he couldn't hold it. Então ele foi e apanhou o copo d'água. E ele o segurava em sua mão e tremia assim. Ele não conseguia segurá-lo. And he said, now wait a minute, straighten up. He said, I'm not going to kill you or take your life until you drink that water. Ele disse, agora, espere um minuto, endireite-se. Ele disse, eu não vou matá-lo ou tirar sua vida até você beber esta água. And the slave threw it on the ground. Glory. E o escravo a jogou no chão. What's he going to do? If he's a just man, if he'll keep his word, O que ele fará? Se ele é um homem justo, ele manterá sua palavra. if he don't keep his word, he's not a just man. Se ele não cumprir sua palavra, ele não é um homem justo. You have to set him free, no matter what the laws of the land says. Ele tem que libertá-lo, não importa o que as leis da terra digam. If Jesus said, whatsoever things you desire when you pray, believe you receive it, he's got to keep it. He's just. E se Jesus disse, qualquer coisa que desejares, quando orares, crê e receberás. Ele tem que manter isto. Ele é justo. Atonement or no atonement, that's his word. Com pacto ou sem pacto, esta é a sua palavra. Boy, I went away not long ago to a certain seminary. Don't learn a whole lot of stuff you ought to have learned. Um rapaz saiu há não muito tempo atrás para um determinado seminário para aprender um punhado de tolices que ele não deveria ter aprendido. So his old mother got sick. Então sua velha mãe ficou doente. One of her neighbors belonged to a full gospel church. They brought the pastor home and said, let me bring the pastor up here and pray for you. Um de seus vizinhos pertencia a uma igreja do Evangelho completo. Eles trouxeram o pastor em casa. Disse, deixe-me trazer o pastor aqui para orar por você. Said he's a good righteous man, and he believes in God, so let him come pray for you. Disse, ele é um bom homem justo e ele crê em Deus. Disse, deixe-o vir para orar por você. So she said, all right. Então ela disse, tudo bem. The doctor couldn't do nothing for her, so the young man come up there, the pastor, and prayed for the elderly woman, and laid his hands on her according to Mark 16. O médico nada podia fazer por ela. Então o jovem foi ali, o pastor, e orou pela mulher idosa e colocou suas mãos sobre ela de acordo com Tiago ou de acordo com Marcos 16. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. He come up and laid his hands upon the woman. A few days she was up and going about her work and was well. Ele foi e colocou as mãos sobre a mulher. Em poucos dias ela tinha levantado e fazia o seu trabalho, estava boa. When her son returned home from the college, why, he was so happy, you know, and he says to his mother, so happy, said, how you been getting along, mother? Quando seu filho regressou para a casa da faculdade, ora, ele estava tão feliz, você sabe, e ele viu sua mãe tão feliz, disse, como tem estado, mamãe? Said, just fine. Said, oh, son, I forgot to tell you something. Disse, muito bem. Disse, filho, eu esqueci de lhe contar uma coisa. Said, while you was away these 4 years, said, I got sick. And you know, Mrs. So-and-so over here belongs to that full gospel church. Disse, enquanto você estava fora por esses 4 anos, disse, eu fiquei doente. E você sabe, a senhora fulana de tal aqui pertence àquela igreja do Evangelho completo. Said, her pastor come up and laid hands on me according to Mark 16, and I got well. Disse, seu pastor veio e colocou as mãos sobre mim, de acordo com Marcos 16, e eu fiquei boa. So the doctors couldn't do nothing for me when I had that sick spell, so that's how I got well. Disse, os médicos nada puderam fazer por mim naquele período de enfermidade. Disse, foi assim que fiquei boa. He said, well, Mother, I want to inform you something. Said, of course, our way to college, we learned this. Ele disse, bem, mamãe, eu quero lhe informar algo. Disse, naturalmente, lá na faculdade nós aprendemos isto. Said the last 9 verses of Mark 16 isn't inspired. Disse, os últimos 9 versículos de Marcos 16 não são inspirados. That was put in there to the Vatican. Disse, eles foram colocados ali pelo Vaticano. Said there's no history that says that word in there is inspired. Disse, não existe história que afirme que aquela palavra ali é inspirada. And the little woman said, praise God, praise God. E a pequena mulher disse, louvado seja Deus, louvado seja Deus. He said, what's the matter with you, Mother? Ele disse, o que há com a senhora, mamãe? She said, if God could heal me with words that isn't inspired, what could he do with that it is inspired? Ela disse, se Deus pode me curar com palavras que não são inspiradas, o que poderia ele fazer com aquelas que são inspiradas? There you are. Aí está você. If he could do that with uninspired words, what would he do with that it is inspired? Se ele pode fazer aquilo com palavras não inspiradas, o que ele faria com aquelas que são inspiradas? When there's 600
Quando existem 600 e tantas promessas dirigidas à igreja nos últimos dias de que estas coisas acontecerão, e seu poder ainda é o mesmo. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Whatsoever things you desire when you pray, believe you receive them. Seja o que desejardes quando orardes, crede, pois que as receberá. If you abide in me in my word, you ask what you will, and it'll be done unto you. Se estiverdes em mim, em minha palavra em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. The things that I do shall you also. Greater than this, for I go to my Father. As coisas que eu faço também as fareis, maiores do que estas, quando eu for para meu Pai. Lo, I'm with you always, even to the end of the world. Eis que estou sempre convosco até o fim do mundo. Wherever two or three are gathered together in my name and agree upon anything and ask, they shall receive it. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome e concordarem em qualquer coisa que pedirem, eles receberão. Forget it, brother. It's God's will to do it. Esqueça sobre isto, irmão. É a vontade de Deus fazer isto. Yes, there's only Satan robbing him. Sim, é simplesmente Satanás assaltando-o. Believe him. Creia nele. And against hope, believe in hope that he might be the father of many nations, according to that which is spoken, so shall thy seed be. E o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Not circumstances. Not what somebody else said. What if somebody else died when you got the same thing? Don't consider it. See? Não circunstâncias, não o que outra pessoa disse. E se alguém já morreu, sendo que você tem a mesma coisa? Não atente para isto, veja. When he was about 100 years old, neither the deadness of Sarah's womb. Pois era já de quase 100 anos, nem para o amortecimento do ventre de Sara. She was included in it. God never gives Sarah the promise, he gave Abraham the promise. But Sarah was included. Ela foi incluída nisto. Deus nunca deu a promessa a Sara. Ele deu a promessa a Abraão, porém Sara foi incluída. He made the promise in Christ Jesus, and I was included in him. You were too. See? Ele fez a promessa em Cristo Jesus e eu fui incluído nele. Você foi também. Estão vendo? He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. And being fully persuaded that what he had promised, he was also able to perform. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido era poderoso também para o fazer. Therefore it was imputed to him for righteousness. Que isso lhe foi também imputado como justiça. Now it was not written for his sake alone, it wasn't imputed, but unto him. Ora, não só por causa dele está escrito, lhe não fosse tomado em conta. But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised Jesus our Lord from the dead. Mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Who was delivered for our offense and was raised again for our justification. O qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Oh, brother, I just hit the devil in the face with that 365 days a year. Oh, irmão, isso apenas... Eu posso simplesmente acertar na cara do diabo com isso por 365 dias ao ano, veja. You're a liar. There's the word. I am he. Você é um mentiroso. Aí está a palavra. Estou curado. If somebody comes up and puts it on you, if somebody went out here and done some kind of something to you and let you get well, it doesn't inspire you. Se alguém se aproxima e coloca isto em você, se alguém sai aqui e faz alguma coisa com você e o deixa ficar bom, isso não inspira você. But here's what it is. He that believeth, I am healed now. Mas aqui está o que é. Aquele que crer. Estou curado agora. If God come down and heal me positive, right out with a miracle, it wouldn't be as great as it would if I can see the promise of God and take it into my heart. Se Deus descesse e me curasse positiva e imediatamente com um milagre, isto não seria tão grande como se eu pudesse ver a promessa de Deus e tomá-la em meu coração. Stand there. I can say, Jesus is now healing me. For I have accepted his word. It's in my heart. He is now interceding for me before the Father. I shall be well. De pé ali, eu posso dizer, Jesus está agora me curando, pois eu aceitei sua palavra. Está em meu coração. Ele está agora intercedendo por mim diante do Pai.
eu ficarei bom. There's what God loves. Aí está o que Deus ama. Stand there on His Word, that's right. He's healing me now, every day. Coloque-se ali em sua palavra e diga, está certo, Ele está me curando agora, a cada dia. That was the woman with the garter. I just give her something to do. Aquela era a mulher com o papo. Eu posso ver. Eu simplesmente lhe dei algo para fazer. So just putting one head off. But she was happy. Said, oh, look. Então, não queria nenhum de forma alguma, mas ela estava feliz. Disse, veja, veja. And the next day's about that much. The next day's about that much. She put it all together and said, that can't be wrong. See, there you are. E no dia seguinte, foi um tanto assim. Então, no outro dia, cerca de um tanto assim, ela juntou tudo aquilo e disse, isso não pode estar errado. Veja, aí está você. When Elijah had closed the heavens, that it rained not in the space of 3 years, Elijah did that. That it rained not for 3 years and 6 months. Quando Elias fechou os céus para que não chovesse por um período de 3 anos, Elias fez aquilo que não chova por 3 anos e 6 meses. And when he ducked his head between his little old skinny knees, probably they come up to your door this morning and run him away. E quando ele inclinou sua cabeça entre seus pequenos joelhos magros, provavelmente, se ele chegasse à sua porta esta manhã, você o colocaria para correr. Fur all over his head like I don't know what, little piece of sheepskin wrapped around him like this, and a cruise oil on a stick, and here he comes. Com pele em volta de toda a sua cabeça, como não sei o quê, uma pequena pele de ovelha enrolada ao seu redor assim, e uma botija de azeite e um cajado, e aqui vem ele. That bald head shining, he sat down there, put his knees down, head down between his knees, and he prayed. God, the trouble's out of the way now. Israel has repented. Come, Lord, and send him relief. Isto é tudo. E todas as vezes que se assentava ali, abaixava seus joelhos, a cabeça entre seus joelhos e orava, Deus, o problema não está mais na frente agora. Israel tem se arrependido. Vem, Senhor, e lhes envia chuva. Like that woman the other day, when sin has gone out, the Satan, you can't hold her. Como aquela mulher outro dia, quando o pecado saiu, eu disse, Satanás, você não pode segurá-la. No, sir. That's it. Come, Lord. Não, Senhor, é isto. Vem, Senhor. All right. The trouble's gone. Correto, o problema acabou. He prayed 6 times. Come back down. That didn't stop him. He kept on praying. That's right. Ele orou 6 vezes, voltou. Aquilo não o reteve. Ele continuou orando. Correto. Then after a while, Gehazi goes up for his service, looks and he comes back and he said, oh, I see a little cloud about the size of a man's hand. Então, após algum tempo, Geazi subiu. Seu servo olhou e ele voltou e disse, vejo uma nuvenzinha mais ou menos do tamanho da mão de um homem. While the skies were having rain for 3 years and 6 months, brass! Ora, os céus não chovia por 3 anos e 6 meses. Bronze! Brass speaks of divine judgment, the brazen altar. Judgment upon the nation that had forgot God. Brassy sky. O bronze fala do julgamento divino. O altar de bronze, julgamento sobre a nação que tinha se esquecido de Deus. Céus de bronze. Wish we had time to get into it. Gostaria que tivéssemos tempo para entrar nisto. Then unbelief would have picked that up and thrown it away. Well, if that's all you can stand me, yeah. Mas então a incredulidade teria pego e jogado aquilo fora. Bem, se isso é tudo que tu podes me enviar, sim. But what did Elijah see when he seen the very first wheel turn? Oh my! He said, I hear the sound of abundance of rain. Mas o que Elias viu quando ele notou a primeira roda girar? Oh, que coisa! Ele disse, ouço o som de chuva em abundância. In Jesus, I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath,